Meu querido, a paz do Senhor, nós estamos estudando aí as lições bíblicas da CPAD, já estamos aí no final do quarto trimestre de 2023, estamos chegando na 12ª lição, nós estamos estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos chegando na 12ª lição, que será ministrada dia 17 de dezembro de 2023. O tema da lição é o modelo de missões da igreja de Antioquia. O modelo de missões da igreja de Antioquia. O texto áureo está inserido em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A verdade prática diz assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Os objetivos da lição, o primeiro objetivo é apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. O segundo objetivo da lição é expor a sua natureza missionária. O terceiro objetivo da lição é enfatizar o serviço de missões em Antioquia. A introdução diz assim: Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia da Síria. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja de Antioquia da Síria havia uma dinâmica simples, porém profunda, pois a igreja estava em jejum, oração, pedindo orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação também do Espírito Santo, que é fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo de Deus. A palavra-chave aqui é modelo. O substantivo masculino para modelo é padrão ou amostra, que pode ser usado como base para construir outra coisa idêntica. Construíram o carro de acordo com o modelo, é um exemplo aí de modelo. Vamos para o primeiro ponto da lição, a igreja de Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia, natureza e características. O primeiro tópico diz assim: Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças, que viviam ali na cidade de Antioquia da Síria, Rainha do Oriente. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém, porque Jerusalém, naquela época, segundo alguns estudiosos, tinha 100 mil membros. E a sede também de missões da igreja cristã foi ali em Antioquia. Por isso, o evangelista Lucas, o doutor Lucas, em suas pesquisas minuciosas,
ele alerta o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo inteiro. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com outra Antioquia que havia, que era a Antioquia da Pisídia, mencionada aí no capítulo 13, versículo 14 de Atos. O segundo tópico da lição fala a igreja em Antioquia. Após a perseguição, que já vemos aí na lição de número 11, que Estevão foi o primeiro mártir, depois aí da morte de Estevão veio a perseguição sobre a igreja e tal. Então, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia, para a Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de convenções, ocorreu a fundação ali da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, que era Roma e Alexandria. Antioquia da Síria ficava aí em a terceira cidade mais importante. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para as outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Vamos aí para o terceiro tópico do primeiro ponto, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram aí a igreja em Antioquia. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente entregasse a vida, se convertesse, tivesse um encontro de fato e de verdade com o Senhor Jesus. Então essa notícia aí chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo ali. E Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia da Síria. Ao chegar na cidade, Barnabé se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muitas vidas, muita gente. E exortou a todos que permanecesse firmes, não desistisse, continuasse fiel no mesmo propósito. Nessa oportunidade também, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, em Atos 11, 26. A síntese aqui do primeiro ponto diz: a igreja em Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Vamos para o segundo ponto da lição, uma igreja missionária em ação. Primeiro tópico, havia alguns profetas e doutores, nós já vemos isso aí, no primeiro versículo do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo aí a sua vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem a Deus sobre inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Então, eles transmitiam a mensagem de Deus aos homens sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres, eles eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade, com intrepidez, com ousadia, com sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos, eram homens simples, homens cheios de sabedoria meramente, e não era uma sabedoria meramente humana, era uma sabedoria que vinha do alto, aquela que Tiago diz que não tem sabedoria,
peça a Deus, que dá livremente, de espontânea vontade. Vamos aí para o segundo tópico do segundo ponto, uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Não havia acepção de pessoas. Por exemplo, Barnabé, que significa consolador, misericordioso; Simão, negro, africano; Lúcio, sirineu, africano; Manaém, irmão de criação ou de leite, irmão de leite de Herodes, o tetrarca Herodes Antipas, aquele que matou João Batista; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Então, essa profunda comunhão de adoração, de oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia aí uma convicção de trabalho em favor das múltiplas e das multidões que ainda não haviam sido alcançadas ali da Ásia Menor e também da Europa. O terceiro tópico fala: apartai-me a Barnabé e a Saulo, aí no versículo 2, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, de busca, de jejum, de oração, de entrega, de comunhão, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo de missões, para o campo missionário. É importante notar que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, os profetas, doutores, os mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração, de comunhão. Após receber a orientação do Espírito Santo e antes de enviarem Barnabé e a Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuaram jejuando e orando para que o Senhor os guardasse e usasse de forma tremenda. Então, a lição aqui, meu amado, é muito clara. Na obra missionária, em qualquer projeto na obra de Deus, em qualquer coisa que nós queremos fazer para o benefício da obra do Senhor, para a glorificação do nome do Senhor, devemos entrar num propósito de jejum, de oração, para receber orientações do Espírito Santo, bem como para executar a orientação pela qual o Espírito Santo nos dá. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário dessa igreja. Uma igreja de comunhão, de jejum, de oração, e o Senhor operou de forma tremenda. A síntese aqui do segundo ponto: profetas e doutores instituíram uma liderança servidora estabelecida sem barreiras raciais, sem acepções de pessoas. Não havia barreiras nem raciais e nem tampouco espirituais. Vamos fechar a lição. Terceiro ponto: serviço de missões. Primeiro tópico: o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho de Jesus, que leva o nome aí de Marcos, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, que era o seu primo, e Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. É o que está registrado em Atos 13:5. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. O segundo tópico aqui do terceiro ponto diz o roteiro da viagem e atividades missionárias. Nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos diversas localidades onde a atividade destes missionários foi desenvolvida. Missões em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, regresso à Antioquia da Síria. Basicamente, querido,
meu amado, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma verdadeira e também variedade de estratégia de evangelização, visitas a todas essas cidades e a países em que o evangelho não havia ainda sido pregado. Esses homens passou aí pregando o evangelho, chegando até mesmo a ser perseguidos e enfrentar oposições ao evangelho, ao batismo também no Espírito Santo, a separação de líderes para igrejas plantadas, e Deus foi usando de forma tremenda, e muitas igrejas, muitos obreiros foram reconhecidos, consagrados, levantados, igrejas implantadas, e aí o Senhor fazendo uma coisa tremenda. Então eles poderiam dizer de sã consciência que a missão foi cumprida. Vamos aí para o terceiro tópico, prestando contas ao final de cada uma das viagens missionárias. Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os haviam recomendados, enviados para o campo missionário. Então, a despeito das fortes perseguições que sofreram no campo missionário, através dessa tão nobre tarefa que eles realizaram, Paulo e a equipe de missões que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus. Na primeira viagem missionária, muitos gentios e judeus creram e aceitaram e entregaram a vida a Jesus. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas, libertações aconteceram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui nós aprendemos lições preciosas. Primeira, a ideia missionárias independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. Não é bíblica. A ideia missionária ali, o apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias à igreja de origem, a igreja que o enviou. Ele não era um desigrejado, alguém que estava sem uma proteção espiritual. A igreja enviou e ele prestava contas à igreja de origem que o enviou por intermédio do Espírito Santo de Deus. E finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo aí os seus resultados, as suas colheitas, os seus molhos. A síntese aqui do terceiro ponto, a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Concluindo a lição, à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma igreja que não faz missão, ela pode ser tudo menos igreja. Assim, meu amado, minha amada, a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários da igreja em que nós somos membros, é algo que Deus ele espera de nós. Então, quando o Espírito Santo encontra pessoas dispostas, despojadas, sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lance inteiramente na mais sublime missão, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Deus abençoe